pergunta desse bloco, aí depois vocês podem responder. Se tiver mais perguntas, a gente abre mais um bloco, pode ser? Pode. A festa começa depois do 12º bloco. Vocês já vão me perguntar. Sou Beatriz, boa noite, obrigada por estar aqui. Meu nome é Beatriz e eu queria, na mesma esteira da última pessoa que falou, lá do ano de medicina preventiva, do saneamento básico especificamente. É uma pergunta, assim, na verdade. Porque eu gostei muito do Mais Médicos, de todo o debate que ele levantou, de tudo que está acontecendo. Do Luz para Todos foi outro exemplo maravilhoso, como um slogan pega, que a galera começa a discutir isso. E eu acho que é hora da gente pôr o dedo na ferida do saneamento básico, assim, porque eu não sei como estão os números agora, mas da última vez que eu chequei, a média nacional girava em torno de metade da população nacional não tem saneamento básico. E o meu melhor amigo está indo dar aula lá no Amapá. E ele me contou que lá o índice na capital é de 17%. Somente 17% da população da capital da Amapá tem saneamento básico. E trouxe várias questões que eu não sabia, por exemplo, que lá há uma proliferação de empresas de fossas, assim, muito grande, tipo, 300 empresas de fossas, não sei, foi bem exagerado, mas você vê que você privatiza exatamente o que você não tem do poder público. Enfim, levantar essa questão de talvez ser um caso de aliado a isso, ou na esteira disso, em um futuro não muito distante, iniciar uma campanha massiva de promoção do saneamento básico. É só isso. Para responder cada pergunta. Segura para responder cada pergunta, porque são provocações muito legais, né? Um pouquinho. Eu estava até pensando. Pergunta mais 10. Vou comentar algumas das questões que foram colocadas, outras sinto até que não tenho nem tanta informação para o debate. Mas eu estava pensando, Larissa, né? Lenira, desculpa, Lenira. Que Larissa foi você, não? Enfim, esquece o nome que eu me atrapalho com o nome. Pronto. Mas Leonardo, eu lembro. Muitos de vocês que estão hoje, né, hoje nessa roda, conversando sobre o SUS, talvez tenham menos idade do que o próprio SUS, né? Por isso que eu estava dizendo, eu acompanhei o SUS desde o início, a nossa geração, isso foi pauta da militância do movimento estudantil, era paralelo a isso, era a construção do SUS, era discutir as conferências nacionais, enfim, momentos diferentes, né? E se a gente tem essa perspectiva de prazo, de tempo, de um lado a gente fala, puxa, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal. Para todos. Não é só para os pobres não, isso aí, tem que ser para todos. Tem que ser para todos, apesar de eu chamar atenção para aqueles que mais precisam, em função, enfim. Primeiro, a dimensão que é você falar no sistema universal para um país, a dimensão do Brasil. Segundo, a dimensão de tempo mesmo. Né? Afinal de contas, a 8.080, lá em que ano? 92. Que tempo que a gente tem do SUS? 30 e poucos anos. O que tempo para fazer tudo isso? Porque a questão do saneamento, eu vou comentar algumas das questões tentando fazer uma amarração. A questão da prevenção em saúde, a compreensão acadêmica, do ponto de vista de formulação de política, o quanto que nós temos que dialogar com todo o modo de vida da população, que é antes até de falar em medicina preventiva, antes até de criar os resistenciais, isso vem de mais tempo. Né? Talvez da década de 80, aí um especialista aqui, o que está na universidade. Mas um governo capaz de colocar isso em pauta são os 10 anos do governo Lula, do governo Dilma. É só esses 10 anos que traz para a pauta a questão forte do saneamento, com parque. Isso nós estamos falando, independente da posição partidária de quem está aqui, nós podemos olhar os números. É muito pouco que se tem, mas nunca se fez tanto investimento em saneamento, que é a tua questão que você colocou, como agora. Nunca se discutiu com mais propriedade a questão do trânsito que mata, como agora. Nunca se discutiu que a questão do álcool é mais importante do ponto de vista do que as outras drogas. Eu estou falando isso porque eu estou com a pauta do crack, vim discutir exatamente a questão da Cracolândia agora. Vai ser uma pesquisa nacional falando, a Fiocruz, nós vamos lançar daqui 3 semanas, sobre a questão do perfil do usuário do crack, enfim.
Essas questões estão colocadas para esse governo. Não sei dizer os números hoje, só sei dizer que os investimentos do PAC na área de saneamento foram priorizados, assim como estão na área de mobilidade, mas é um Estado brasileiro que há muito pouco tempo na sua história olha efetivamente para as questões estruturais. Por outro lado, pegando o recorte de quem já entrou no sistema de saúde, que é a questão da atenção básica, medicina preventiva, que foi colocada aqui. Hoje, eu até discutia antes de vir para cá, quando fui pegar esses dados lá com a equipe que está formulando o programa Mais Médicos, eu disse assim, nós já estamos precisando escrever, o povo da universidade, pesquisar e produzir textos sobre a seguinte questão. O que a direita está falando, ou mesmo as entidades médicas estão falando, um dos argumentos, como que vocês deixaram fechar leitos no SUS? Ora, que leitos foram esses que foram fechados? Se foram leitos de hospital psiquiátrico, ótimo, é isso mesmo, a reforma psiquiátrica, não querendo internação no hospital psiquiátrico, ok, mas vai além dos leitos psiquiátricos. Que leitos é esse? Foi nossa incapacidade de governo que levou a fechamento de leito? Não, na verdade é exatamente a eficiência da atenção básica, desde a vacina até a estratégia de PSF, que hoje está muito estruturada no país, que leva uma internação muito menor de crianças, por exemplo, ou dos adultos, das pneumonias, das respiratórias, enfim. E eu estou arranhando, porque não sou médico, não sou da área específica de conhecimento da clínica, mas a gente está vendo que esse debate nós já podemos fazer, porque isso está sendo usado como um problema. Claro que precisa expandir leitos e outras áreas. Eu estou falando a mudança do perfil da própria morbidade, da demanda para a internação, leva a gente já ter esses resultados lá na ponta, que é a hora que chega no hospital. Então, essa frase que é muito dita, 80% dos problemas de saúde, das patologias podem ser resolvidos na atenção básica, é disso que nós estamos falando. Por que o governo está falando de hospital e está falando de reformar UBS, de fazer urgência nas UPAs e de colocar médico pelo interior? Porque acredita nessa e está apostando nessa mudança de paradigma, que aí, não me lembro mais quem colocou, não é entender que a atenção básica não precisa de especialista, a atenção básica precisa de especialista. De qual especialista? Ou generalista. Porque aí é valorizar, não é dizer que a atenção básica pode fazer para o médico que não seja especialista. Não, entender de gente, ou entender desse projeto terapêutico singular, dessa clínica, ela é tão ou mais importante do que o que vai para oftalmologia, para psiquiatria, para qualquer outra especialidade que a gente queira dizer. Né? E a questão da atenção básica, então por isso que eu comecei falando que nós estamos mexendo com mudança de paradigma. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de médico para atenção básica, não de médico para hospital. Nós estamos falando de médico para atenção básica e, portanto, valorizando cada vez mais essa estratégia de entender a atenção básica como capaz de resolver, repito, os 80% de problemas de saúde da população. Foi falado aqui, eu acho que de outra forma pelo seu Isaías, mas é importante deixar registrado. A questão da carreira pública do médico é um tema, é uma agenda. Tá? A gente pensar como estrutura no SUS a carreira desse profissional. Mas sinceramente, não vejo o governo em condição de pautar isso neste governo nosso, nesse mandato agora. É um tema que está também atrasado do ponto de vista de agenda, precisa ser pensado, é muito complexo, né? Por tudo isso, as diferenças regionais, como que você estrutura. Você fala, e a carreira do juiz? A carreira do juiz, você tem um juiz num fórum, numa região. Médico, não tem um médico num município, são vários médicos, enfim. Mas isso, eu vejo o governo, estou tentando aqui ver o que, não que a Sandra pensa, mas o que é que o governo, não é uma agenda que a gente tem, eu tenho compartilhado os debates, mas eu tenho, daquilo que eu já ouvi o ministro dizer, não ignorar que isso, claro, que é a saída, a solução precisa ser estruturada, mas nós precisamos de médico agora, por isso esse enfrentamento. E aí, esse médico agora, quando vem médico de Cuba, né, que é um país que tem tradição, tem um sistema de saúde com toda a qualidade que tem, quando era no governo da direita, quando era no governo Fernando Henrique, quando era direita, vocês viram muito bem isso, a mídia trouxe, a mídia dizia que era a solução dos problemas. Né, que era a grande solução para os problemas. O país, foi a experiência de Tocantins, e não sei mais para onde foram os cubanos no governo Fernando Henrique. Agora, quando o enfrentamento é com o nosso projeto de governo, porque agora, quando vem os médicos de Cuba, o que é que a imprensa faz? Né? Desqualifica dessa forma absurda. Nós ficamos no Brasil e ficou envergonhado. Acho que cada cidadão ficou envergonhado. Você pega um táxi, um motorista de táxi falando isso, vem a secretária está falando isso, qualquer pessoa está falando isso, envergonhado com uma forma
que especificamente, né, a imprensa e setores da classe médica organizada se relacionou com os profissionais cubanos, comunistas, os negros, aqueles que têm cara de empregada doméstica, né? Que é absurdo. O nosso Brasil entrou para uma pauta muito negativa, até no cenário nacional, com essa reação da sociedade brasileira, que ela tem um viés muito claro. De um lado é corporativista, reserva de mercado, está claro. De outro lado é o projeto eleitoral, a preocupação, não sei se alguém acompanhou na Rede Câmara, mas a preocupação de todos os parlamentares e mesmo representantes do outro sindicato, ou do CRM, agora não vou lembrar de quais estados que se posicionaram, a preocupação eleitoral com o programa. Nossa, mas cada cubano vai dar 1000 votos para o governo Dilma na eleição. Aí o ministro respondeu de forma muito tranquila. Quem se relaciona com este resultado positivo lá na ponta são os prefeitos de todos os partidos que estão solicitando os médicos. Obviamente que de todos os partidos, os prefeitos do Brasil estão, através da Frente Nacional de Prefeitos, de todas as organizações que têm dos prefeitos, sempre pautado isso, é indiscutível a necessidade de ter, né? E de outros, são 3 questões. Uma é corporativo enfrentamento, outra é esse político-eleitoral, vamos dizer assim, o processo eleitoral enquanto eleição ano que vem, e outro que é profundamente de classe mesmo, que é ideológico, que é essa questão com o modelo cubano. E aí nós vamos ver pipocar na imprensa, não tenho dúvidas, o cubano fugiu, né, que a imprensa fala, o cubano deserdou, enfim, situações como essa, não vão ouvir, porque o que disse a vice-ministra de Cuba para nós a semana passada, que já se espera um nível de 3% de... Eu acho muito ruim falar o termo de deserção, mas enfim, fuga de alguém que vai, enfim, por estar aqui não querer contar para Cuba. Podia ficar todo mundo aqui, ótimo. Enfim, já passou o tempo, eu sei que foram colocadas outras questões que eu não abordei e o Paulo me ajuda. Tá bem, Paulo? Faz o tempo. Mas é um pouco disso, e eu queria só aproveitar para dizer, nós não podemos perder de vista essa última questão, que eu acho que não tem como, ela dialoga com todas, falta recurso para a saúde. Agora, quem aponta que falta recurso para a saúde, de todo mundo, grandes setores foram aqueles que acabaram com uma fonte, que era uma fonte democrática, porque todos pagavam, que era a CPMF. Foi uma coisa muito grave. A direita hoje, o setor que vai para a rua hoje pedir mais saúde, foi aquele setor mesmo que foi contra a CPMF. Olha, a CPMF é democrática por quê? Porque não tem como sonegar, todo mundo pagava. E é exatamente por isso que grandes setores, como querer saúde, aqueles mesmos que defendem o Estado mínimo, aqueles mesmos que defendem poucos investimentos nas políticas públicas, aqueles mesmos que desmantelaram o Estado ou os municípios na estruturação dos serviços, né? Obrigada. Eu tenho questões centrais colocadas aqui para o debate, e elas são mesmo essenciais, né? O processo de trabalho em saúde deve mesmo ser territorializado e deve levar em consideração o processo de determinação da saúde e da doença naquele território, né? A gente evita falar em determinantes porque isso confere uma força a cada um deles que eles não têm isoladamente, né? Todo mundo bem educado, mas sem comida, não adianta, né? Todo mundo bem alimentado, sem educação, adianta menos ainda. Então, só para polarizar dois extremos aí, só para usar dois extremos de um exemplo. Então, a gente entende que o processo de formação deve considerar fundamentalmente essas relações no território e como a saúde e a doença acontecem ali. Acontece de um jeito aqui, acontece de outro jeito lá em Pirituba, onde moram os servidores. É diferente, as pessoas não adoecem, ou não adoecem, deixam de adoecer do mesmo modo em lugares diferentes. Então, isso é fundamental que a clínica tenha essa extração do território. Assim como todas as ações de políticas públicas naquele território, que são jeitos diferentes de resolver coisas diferentes. O saneamento básico, por exemplo, hoje em dia, já não é mais um problema isoladamente, né? O acesso à água potável no Brasil cresceu numa escala e numa qualidade de acesso considerável, né? Nós não temos tratamento de esgoto, mas mesmo assim a coleta de esgoto também vem crescendo
uma velocidade considerável, né? Em termos nacionais. E para a clínica em si, ela não é mais importante, né? A mortalidade infantil no Brasil já está relacionada a outros fatores que não mais acesso à água potável da família ou a uma higienização mínima do ambiente com relação a esgoto, etc. Já teve, mas hoje já não está mais em termos gerais, né? Pode ser que haja um bolsão aqui e outro ali. É claro que sem saneamento a gente tem vários outros prejuízos, né? Enfim, se trata de não tocar essa agenda adiante. Mas o que eu chamo a atenção é que a gente entenda que saúde e doença ocorrem de forma diferente. Vários dados mundiais mostrando isso. Não bastasse a nossa experiência prática, política, de militância, de convivência no nosso espaço urbano para testar isso, né? Em Washington, se você se deslocar 7 quilômetros do Capitólio na direção dos bairros onde os negros se estabeleceram depois do período de libertação, até hoje a expectativa de vida é a diferença de 7 anos, de 7 a 10 anos. Em Washington, capital do Império. Essa experiência é uma experiência territorial urbana de vários países. Moçambique deveria ser Maputo, deve ter uma Maputo mais saudável do que outra Maputo, ainda até hoje. Então é preciso que o processo da clínica, a gestão da clínica, como tratar, cuidar das pessoas que procuram o sistema de saúde, tenha essa extração territorial. Senão, não vai acertar a mão, não vai fazer bem o trabalho de acolhida e cuidado. Não vai, não tem como fazer, né? Eu acho que o que é central aqui, a Sandra tocou nisso também, é que a gente, e a Lenira faz um ênfase, chama o debate para essa tarefa, chama essa tarefa ao debate, que é politizar essa discussão. Nós estamos perdendo o debate da saúde pública, gratuita, de acesso universal no país. E estamos perdendo por erros dos nossos governos, inclusive. Nós não podemos tolerar mais o financiamento do setor privado de saúde via recursos públicos. Se é que podemos tolerar a prática privada de saúde do ponto de vista ético. Porque saúde não é mercadoria. Não é possível mercanciar com saúde. Mas não é só por um referencial ideológico humanitário. É porque a conta não fecha. Não dá para fazer isso. Tecnicamente, contabilmente, estruturalmente. Não dá. Não dá para você prever a necessidade de acesso a um recurso tecnológico num determinado momento da sua vida. Não dá. Não é? Está tudo bem aqui. Está tudo ótimo aqui. Daqui a pouco nós vamos para a festa. Aí alguém escorrega, ela vai tomar uma cerveja a mais. Escorrega lá na rumba. É uma rumba que vai ter. É um cubano que vai cantar, né? Uma salsa. Né? E aí tem um entorse importante, precisa de um socorro imediato. Esse entorse vai derivar um cuidado terapêutico de mais longo prazo, um acesso a um equipamento ortopédico para contenção, etc. Isso aí vai ficar em R$40 mil. Em termos, tirando a margem de lucro do processo, recursos necessários, tecnológicos para isso, né? Ambulância que deslocou até aqui, a equipe que foi paga da ambulância do SAMU. Você põe tudo isso, um atendimento de urgência e emergência, que chega a precisar de uma semana de UTI, incluindo o resgate, depois estabilização e permanência do paciente por uns 15 dias, o que não é difícil num acidente de automóvel, um acidente grave desses que nós temos no ambiente urbano, pode chegar a custar R$80 a R$100 mil. Não é negócio, não tem como pagar. Assim, do ponto de vista de mercantilizar. Tem que pagar, porque alguém trabalhou, o remédio foi usado, o recurso foi usado. Agora, não dá para vender e comprar. Né? Ou você vai entregar menos, né? Ou você vai entregar para poucos. Ou as duas coisas. Muito pouco para muito pouca gente. Então não é possível financiar mais esse modelo. E nós financiamos. Nós,
perdemos cerca de 21 bilhões por ano via renúncia fiscal do imposto de renda, pessoas físicas e jurídicas, em que nós, classe média, não nos sentimos totalmente seguros no acesso ao SUS, acabamos fazendo os nossos planos de saúde, familiares ou corporativos, acabamos fazendo, né? E os trabalhadores acabam colocando na sua pauta de negociações um benefício que não é benefício, como eu disse. Então, uma pauta imediata que nós temos que enfrentar nesse processo de politização, no debate da rua, né, é que isso precisa acabar. Vamos começar daí. Quem quiser comprar alguma coisa no mercado de saúde, compre, mas não com dinheiro público. Vamos ver se o mercado aguenta. Eu acho que não aguenta. Mas não vamos falar para eles não fazerem, né? Agora devêssemos. Nas manifestações, eu recebi um e-mail convocando por uma das, que acabou sendo uma das maiores manifestações, acho que foi do dia 13 de junho, e eu tenho, enfim, pela nossa rede de contatos, me chegou um folheto muito bem feito, algum artista que produziu, todo mundo se envolveu, enfim, o folheto era muito bem feito em termos gráficos, de texto, etc, etc. Né? Chamando as pessoas, então, vinculado aos principais movimentos, ao MPL, à frente de resistência à saúde pela defesa da saúde pública contra a privatização, enfim, segmentos importantes e bastante expressivos desse processo todo. Aí dizia para levar um agasalho, para uma mochila leve, ter uma documentação, cuidado com a provocação da polícia, perceber se tem alguém infiltrado do lado, todas essas orientações para evitar a confusão e que a manifestação tivesse a expressão mais ampla possível. Lá pelas tantas, não deixe de levar o seu cartão de saúde, do plano de saúde. Nossas lideranças que estão nos sucedendo, não é? Eu chamei a atenção, respondi para a pessoa que não era uma das lideranças, falei, escorregou, hein, companheiro? Tira esse negócio daí, pô. Né? Que mancada, necessário. Eu falei, não, eu sei como é que é, não pode mais ser. Né? Eu acho que nesse processo todo de discussão nosso, as tarefas que se colocam, Sandra, é essa de politizar ao extremo, de radicalizar ao extremo essa discussão, porque a atitude do Ministério foi corajosa. Agora, em termos políticos e disputa política na sociedade, a briga vai ser imensa. Não é? As lideranças médicas estão, historicamente, na mão de conservadores radicais. Não era assim há 10, 15 anos atrás. Não sei o que aconteceu com as nossas lideranças que foram abrindo mão desse processo. As lideranças, o movimento médico foi um movimento decisivo na construção do SUS nos anos 80, 90. Depois abandonamos, ou foi abandonado em função de outras tarefas, eu não sei exatamente, não sou capaz de fazer essa análise, mas perdemos, está na mão de conservadores radicais. Estão um pouco se lixando para qualquer discussão de política pública desse país. Por isso, Rodrigo, não dá para fazer avaliação de médico. Por isso, Isaías, na hora que cobrar 40 horas lá em Pirituba, o cara vai querer negociar por 30 e cumprir 20. Porque ele acha emprego em outro lugar. O mercado está ofertante, como dizem os economistas. Né? Então, ele mercado está demandante. Né? Então, a oferta de trabalho médico é menos do que a demanda do que precisa, porque falta médico. O médico hoje negocia no mercado o melhor contrato que lhe cabe. E se você não concordar, ele não cumpre, ele escolhe um outro trabalho para fazer. Ele não vai ficar sem trabalho. Não existe médico desempregado no Brasil. Pode não querer ser mais médico, né? Desculpa o trocadilho, mas ele desempregado não fica. E os empregos, em termos de níveis salariais, são elevados. Né? São elevados. Ninguém ingressa no mercado de trabalho hoje como universitário ganhando 12, 13 mil reais. E você faz isso no programa de saúde da família. Né? Faz isso. Aliás, um excelente modo de se formar pós-graduação. Eu acho que a gente começa aqui uma possibilidade imensa, acertadíssimo, Nabil
chamar esse debate. Nós acabamos de sair de um Congresso Paulista de Saúde Pública de domingo a quarta-feira. Eu recomendo, inclusive, que vocês acessem o site da associação, www.psp.org.br, porque lá tem várias manifestações com lideranças de outros campos, né? O Emir Sader fez uma brilhante explanação sobre como o capitalismo hoje negocia com a saúde com uma perspectiva de acúmulo como historicamente nunca se viu, né? O Peter Paul Pelbart, uma excelente abordagem de como o comércio da vida se transformou no grande mote de organização dos ganhos econômicos e processos de computação de massas, né? Ou multidões, como eles gostam de trabalhar, enfim. Há, inclusive, uns esquetezinhos chamados TV PSP, em que por 5 a 10 minutos cada um fala um pouquinho, mas depois isso remete acesso a outras falas. E foi um uníssono de todos. O Vladimir Safatli falou um pouco também sobre essa questão da gestão da clínica, ele é professor de psicologia, associa isso com economia e política de um jeito bastante interessante. Foi um uníssono de que... E uma coisa que todos também nos disseram nesses dias de debate, né, não nos avisaram, mas estamos todos de acordo, e por outro lado, se há esses desafios tremendos, a oportunidade é imensa, né? Sim. Porque está posto aí. Agora nós vamos ter que ganhar esse debate, vamos ter que disputar esse debate e politizando essa relação, garantindo, né, que o debate caminhe no fortalecimento da saúde pública, gratuita, no formato do SUS, porque a gente tem um modelo para defender, nós estamos defendendo a criação de modelo, né, e discutir esses pilares que estão um pouco fragilizados, ou muito fragilizados, para que a sociedade brasileira tome decisões coerentes com o patrimônio que construiu nesse campo. Antes fosse, viu? Antes fosse privatização, por exemplo. Agora eu queria chamar uma terceira convidada que conseguiu chegar, apesar da correria, que é a responsável pelo Mais Médicos aqui do estado de São Paulo, a Juliana Terribili, para fazer parte. Ela vai apresentar, fazer uma fala, e depois a gente volta para as perguntas, tá? Boa noite para todas e todos. Desculpem o atraso, mas a agenda está uma loucura aqui do Mais Médicos aqui em São Paulo. Você está atrás de médico. Estamos trabalhando muito. Agora os médicos estão na primeira fase, né, do programa, que é a do acolhimento, né, onde eles estão tendo aulas de português e aulas de saúde pública, né? Eles vão ficar em 3 semanas e aí a partir do dia 16 eles vão para os municípios, né, onde eles se inscreveram para trabalhar. Eu só queria começar falando, acho que até porque vocês já falaram muita coisa, eu estava escutando aqui, acho que estava louca de falar bastante coisa, assim, que pra gente, acho que o mais importante desse programa, eu acho que são 2 coisas, eu acho que é importante destacar. Eu acho que a primeira é que é um programa que foi construído, foi pensado a partir de um olhar para as pessoas, para a população brasileira. E isso, de fato, é muito novo no que a gente fala sobre políticas de saúde, que muitas vezes a gente faz uma coisa para ajeitar aqui, ajeitar ali, e não consegue enxergar também as pessoas enquanto que elas estão sofrendo por falta de assistência, e assistência de todas as formas, assim, né? Acho que isso é fundamental, e aí por conta disso se começou a fazer esse enfrentamento que hoje que a gente está colocando com a classe médica, que apresenta muitas críticas ao programa. Acho que esse é o segundo ponto que eu acho que é importante destacar do programa, que é também começar a trabalhar numa lógica, que eu acho que ele já estava dizendo, que é trabalhar uma saúde não mercadológica. Que a gente sabe que a atenção básica é um pedaço da saúde que não trabalha com o que a gente chama de tecnologia dura, e é onde exatamente começa o lucro, né, dentro da saúde.
é pensar de uma outra forma, é olhar os territórios, olhar a população que existe nos territórios e trabalhar em cima disso. E isso faz um contraponto fundamental para a transformação que a gente quer no país, né? Pensar que a saúde não é mercadoria, mas é um direito das pessoas. E por ser um direito das pessoas, elas têm que ter acesso, têm que ter garantia de que a demanda delas vai ser escutada por todos os profissionais que trabalham na atenção básica. Isso mexe diretamente com a autonomia das pessoas para, inclusive, decidir qual o tratamento que elas acham que é melhor para elas, né? E acho que a atenção básica apresenta essa pauta, porque também é um lugar onde o médico não trabalha sozinho, não está num espaço que ele está escondidinho no seu consultório, mas ele vai a campo, ele vai conhecer a população, vai trabalhar com as endemias, vai trabalhar com uma equipe que também está qualificada para escutar, para promover saúde, não só para ficar fazendo a leitura dos diagnósticos também, que é algo que acontece muito quando a gente também pensa nos níveis de atenção, né? Atenção secundária e tal. Mas também, acho que prioritariamente pensar que nós estamos trabalhando uma saúde que tenha mais a cara das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Eu só queria introduzir assim, um pouco isso, acho que se tiverem dúvidas sobre como é que está o processo do programa também, não sei se falaram do Revalida, que também é um ponto muito polêmico dentro do programa, que as pessoas perguntam de por que não faz o Revalida, se esses médicos são tão bons, então por que eles não fazem a prova do Revalida? E a resposta é bem simples, né? Quando o médico se submete ao exame, né, do Revalida, ele está apto a trabalhar em qualquer área da medicina, ele pode ir para qualquer lugar. E não é interesse do Ministério que isso aconteça, porque a gente quer exatamente que eles trabalhem na atenção básica e que eles fiquem alocados, né, nesse primeiro processo, ter um contrato de 3 anos com os médicos estrangeiros e os médicos brasileiros também com diploma no exterior, trabalharem por 3 anos prorrogáveis. Acho que aí perguntou se São Paulo solicitou médicos e quantos vieram, eu não tinha esse número de reporte. Só do município de São Paulo, você tem a capital? A capital vai receber 11 médicos nessa primeira leva. Já 5 de outubro já chega a segunda leva de médicos, que daí vão passar por todo o processo. Não, tem 11 que tem brasileiros. Solicitou 132. Solicitou 132. Sim, mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no município vai vir 11. Agora o próximo, em outubro, vai chegar mais 2.800 médicos, que também vão ser distribuídos pelos estados. Mais ou menos isso. Eu só me esqueci, não queria ter a oportunidade entre companheiros aqui, vários, vasta experiência, militância, etc., de tomar cuidado com esse discurso da promoção da saúde, que o capital já o incorporou e já o medicalizou. Agora, não é mais a vida com qualidade, é a vida em extensão a qualquer custo. Não é um custo baixo. É um nível de medicalização da vida, na sua extensão, travestido de um discurso de promoção da saúde, então as pessoas poderão viver mais, não significa que elas vão viver melhor. E a tradução do discurso é que para viver melhor tem que tomar umas coisinhas aí, né? Para tudo funcionar melhor, né? Tem que tomar um monte de coisinha. Tem inscrição já? Estou querendo festa, você vai sair. Gente, último bloco de perguntas. Mais alguém? Tá bom. Depois eles concluem e aí a gente dá início à festa. Boa noite. Eu sou o Américo Córdoba, eu trabalho no Ministério da Cultura, secretário de Políticas Culturais, e estou aqui
porque hoje e amanhã, ontem abriu o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. A gente teve, enfim, figuras ilustres, o nosso ex-ministro Paulo Vanucchi. E a cultura tem uma ligação muito forte com saúde nesses últimos 10 anos, porque a gente construiu uma política em cima da diversidade cultural. E quando a gente abriu essa perspectiva da cultura não ser mais linguagens artísticas, veio uma horda de gente dessa diversidade cultural, né? Então, povos indígenas, culturas populares, quilombolas, enfim, ciganos, LGBT. E a política que a gente desenvolveu sempre permeou a questão da saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o edital indígena, que era inscrição oral, a gente tinha as categorias, né, do prêmio, e aí o pessoal falou assim, não, mas a gente quer falar sobre casa de parto indígena. Aí eu falei assim, não, mas isso é com o Ministério da Educação, né, da Saúde. Aí eu falei assim, não, a gente quer falar sobre transmissão de saber. Não, isso é com o Ministério da Educação. E os índios falaram assim, não, a gente não difere, vocês é que inventaram essa divisão, né, de segmentos, né? Então os índios já têm essa sabedoria, mas eles estão aqui já há mais tempo que a gente mesmo, então acho que... mas é um aprendizado para a gente premiou, por exemplo, iniciativas de casa de parto, de plantas medicinais, os quilombolas. Eu passei o mês passado 5 dias com os calungas lá em Chapada dos Veadeiros. E o que a gente percebe é que a gente não vê essa transversalidade e essa cultura tradicional, ela que faz o primeiro atendimento lá para cobra, para picada de cobra, para parto, povos ribeirinhos. Se a gente for para o norte, a gente vê que é essa turma que dá esse atendimento, né? Então, a provocação primeira é essa, né? A segunda é que dentro desse nosso público, né, a gente trabalha também com saúde mental, por isso que eu estou nesse fórum. Amanhã tem uma mesa, estão convidados às 10h45, a gente vai falar sobre diversidade cultural e saúde mental na perspectiva da produção da cultura e não a cultura como terapia para as pessoas com transtornos psíquicos, mas justamente saber o que a gente tem uma política para isso. A gente fez uma oficina na época do Gilberto Gil, que chamava Loucos pela Diversidade, e a gente construiu uma política justamente para mapear quais são essas experiências. E o Gil fez até uma provocação, que ele falou assim, olha, o Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença. Então ele fez essa ligação, né, de que, e mesmo a gente levou isso para Rio+20, porque a ONU trabalha a sustentabilidade no eixo econômico, no eixo ambiental e no eixo social. E a gente acha que tem que ter o quarto eixo, que é o cultural, porque se você não mudar a cultura, as pessoas vão continuar destruindo o meio ambiente. Então o quarto eixo sustentável deveria ser a cultura. E por aí vai. Então, por que a gente não consegue transversalizar essas políticas, que são políticas que podem, além dos mais médicos, que é muito importante, trazer como é que isso é tratado, ou se pretende ser tratado, de uma maneira, principalmente para atingir essas regiões de extrema pobreza, mas que têm soluções. Por exemplo, povos de terreiro, o candomblé, a umbanda, é o lugar onde mais se trata problemas psiquiátricos, psicológicos, de drogas e álcool. São as mães de santo, os pais de santo, que fazem esse atendimento, né? E a gente não tem um mapeamento disso, a gente não sabe, né, que isso existe. No entanto, na cultura a gente trabalha com eles. A gente, no final do ano, vamos ter a 3ª Conferência Nacional de Cultura, e os povos de terreiro estão levando essa reivindicação. Por quê? Que não querem saber que a gente não é só religioso, a gente faz um trabalho de cultural, um trabalho de saúde, um trabalho de educação. Então, um pouco isso, eu queria botar mais umbu nesse caroço. Boa noite. Os médicos oriundos, Heloísa, os médicos oriundos de diferentes lugares, não? Mais médicos,
De onde vieram? Bastante, só que viaja de Portugal, Espanha, México, Venezuela, Uruguai e cubanos. Cubanos. Quer dizer, o cubanos está absolutamente associado ao Mais Médicos. Tanto que a gente vai ter uma noite de salsa aqui, né? Eu acho que o aspecto ou diagnóstico mais forte dessa vivência brasileira com essa proposta política é a exposição do racismo presente na sociedade brasileira. Esse é um aspecto muito pouco tocado. Quer dizer, como é difícil a gente marcar esse território do racismo que passa, que vai muito além das questões de classe, das questões de prevenção, né? E o racismo está em várias pontas dessa vivência, né, brasileira. Seja, ele consegue desfazer, inclusive, e chamar atenção para o nosso olhar de detalhes, como, por exemplo, quem foi que chamou o médico cubano que tinha cara de um empregado doméstico? Foi alguém numa rede, no Facebook, né, qualquer. Quem denunciou? Alguém que leu. Então a gente tem uma dimensão muito mais, um espectro muito maior do que a gente pensar que essa questão de reação contra o Mais Saúde, Mais Médicos, é apenas de uma mídia poderosa. Não é. Essa mídia poderosa até não conseguiu deixar de acompanhar esse tipo de denúncia, né? Estou falando um detalhe, mas assim, seja na formação dos médicos, seja a população que está presente no pior sistema de saúde, todos esses elos passam pela questão do racismo e como é importante discutir a matéria do racismo institucional, que é absolutamente arraigado na nossa mentalidade, né? Então, esse é um aspecto que não estava aqui. Sinto muito, estava olhando um pouco de longe nesse debate e quis marcar. Alguém me contou sobre essa charge, eu não a li, portanto não sei onde foi publicado. Acho que foi hoje, ontem, quando dizia, uma charge parece que era assim, o senhor que é médico, ele falava, não, para contar a charge, médico, não, o senhor que é médico cubano ou médico brasileiro? Sabe que foi da Folha? Não sei, dela falou assim, antes não tinha médico nenhum, agora já pode escolher. Né? Então, um pouco isso que eu queria dialogar com a sua última fala, assim, quem é que expôs de forma tão forte esse preconceito ideológico, o regime comunista cubano, e esse preconceito racial fortíssimo, que foi aqueles chamados bem informados, politicamente corretos, enfim, os chamados formadores de opinião, que eu acho horrível essa expressão, mas vou usá-la aqui no sentido bem figurado mesmo, quando ela se expressou. Quem é essa pessoa que foi para a rede social? Uma jornalista, né? Quem é que está expressando essa posição tão atrasada nesse enfrentamento? Os médicos que, por toda a questão do acesso à formação do curso de medicina,
normalmente são todos de classe social, de classe A, se a gente quiser colocar assim, ou de pessoas, no sentido figurativo, de novo, bem-nascidas. Então, esse preconceito de raça, essa questão do racismo, claro que tem um recorte de classe muito forte. Né? O brasileiro, a pessoa simples, ele não está querendo discutir nem a questão racial, muito menos a questão se é com o regime cubano ou não. Quem está trazendo isso, traz com um recorte de classe, um recorte de debate de modelo de regime político fortemente, e também mais a curto prazo, com relação ao próprio projeto eleitoral. Mas foi assustador, eu quero só concordar com você, como que foi exposto, né, essa face da nossa sociedade, parte da nossa sociedade que se expôs dessa forma tão lamentável com relação à vinda dos médicos cubanos. Né? Nesses 5 minutos, dizer que bom que a gente pôde fazer esse debate, que eu acho que algumas pessoas apontaram aqui, a gente não está tendo mais um espaço de discutir saúde pública, como a gente já teve, mas isso não é só em relação ao projeto de saúde, isso foi na década de 80, em relação à formulação de várias políticas e o retrocesso que nós tivemos no movimento social, no movimento sindical, mas que bom quando esses espaços existem, os desafios são enormes, a questão que eu esqueci o nome, mas o colega do Ministério da Cultura traz, da intersetorialidade, isso acontece em qualquer espaço de governo e qualquer formulação de processo de trabalho também, né? Tem algumas redes prioritárias que o governo federal elenca, que são monitoradas pela Casa Civil. Vou dar um exemplo de novo da praia, do projeto que eu acompanho, que é em relação ao crack é possível vencer. Tem 3 ministérios, são vários ministérios, mas mais especificamente 3 envolvidos nesse. O Ministério da Educação, Formação, o Ministério da Saúde é no eixo cuidado da assistência e da segurança pública. Obviamente o governo quer discutir crack só na ótica da segurança pública, então a saúde é muito presente. Muito bem, reunião de monitoramento, lá na Casa Civil, vão representantes de todos os ministérios. Chegou um momento que a dificuldade era tanta que cada ministério fazia o seu relato, eu implantei tantos equipamentos, ou tantos instrumentos da assistência na segurança pública. Nós implantamos tantos CAPs, tantas UAS. E cada um falava o seu pedaço e saía da mesa. Ou seja, você concebeu, da mesa de discussão da formulação da política, você concebeu um programa que tem 4, 5 ministérios juntos, mas a dificuldade é tão grande que cada um falava o seu pedacinho e ia embora, até que a ministra Gleice falou, vamos parar com isso? Nós estamos falando de um programa que é para agir de forma articulada. O pessoal da saúde tem que saber como é que a dificuldade que está para avançar na questão da segurança pública, dos equipamentos de assistência e assim por diante. Só estou querendo concordar com você que o desafio é tão grande, mesmo quando você formula uma política que é para estar lá dentro da pactuação, para ter todos os 4, 5, 6 ministérios, cada um acha que pode trabalhar no seu pedacinho. E são pessoas que na academia, na militância e tal, certamente pensam diferentes, mas é a dificuldade de, na gestão, fazer isso. Não é? Eu já sei que Paulo é mais falante que eu, então eu estou querendo falar rapidinho, porque eu sei que ele não vai obedecer os 5 minutos, e sei o nosso prazo também. Né? Realmente eu fiquei pensando, né, se não tivesse a festa, que bom que seria a gente aprofundar, não com ele, comigo, podendo falar mais, mas que nós pudéssemos dialogar mais, porque experiências, olhares muito, muito ricos aqui. O que eu quero só deixar aqui agora mesmo, enquanto governo, é, primeiro, agradecer, e segundo, dizer que parece que é pouco, mas não é. O enfrentamento que os Mais Médicos estão fazendo, nesse primeiro momento, de enfrentar o desafio dos brasileiros ir para o interior ou para as periferias das grandes cidades. Segundo, trazer o médico estrangeiro, enfrentar o corporativismo, a questão dos médicos cubanos. Além disso, que é o imediato para agora, que não dá tempo de esperar, essa questão da essa questão da formação dos recursos humanos, ampliar vagas de medicina. Mas mais do que ampliar a vaga de medicina, formar o médico que a gente quer para o sistema de saúde, portanto, esse enfrentamento da residência obrigatória, do 1 ano do SUS, a gente acha que isso aí sim, daqui 6 anos, 7 anos, que é quem começa o curso ano que vem, né? Daqui 6 anos, é que nós podemos efetivamente dizer, formamos profissionais de acordo com a política de saúde que a gente pensa. Então, do Mais Médico, eu acho que assim, mais até do que os investimentos, reformar hospitais, construir, ou o outro lado que é trazer os médicos agora, é formar esses profissionais, no caso, o profissional médico, nessa ótica. Muito obrigada a vocês, foi muito gostoso estar aqui nesse debate mesmo. Um grande abraço a todos. Obrigada. Debater com os conselheiros.
conselheiros também em todas as regiões de São Paulo. Principalmente com os conselheiros, que é quem vai segurar a onda. Deixa eu só deixar um bocadinho de você começar para não te cortar. Eu, como trouxe um bocado de material que eu acho que é importante, pode ser de inúmeras informações, vou disponibilizar aqui para casa, depois que a gente tiver e-mail, mas você pode circular no site? Tá bem, a gente passa algumas informações que eu acabei, enfim, para não gastar tempo falando. Olha, tem reunião dos fóruns da Zona Noroeste. Enfim, acho que é isso, a gente precisa militar muito, tanto quanto militamos, mas precisamos dar ênfase nessa discussão das políticas públicas. O Brasil está num outro patamar reivindicatório, está num outro patamar civilizatório. A gente precisa fazer esse caldo funcionar a favor da estruturação de políticas públicas que façam a diferença no nosso processo de desenvolvimento, né? Nós estamos num impasse enorme, mas também, ao mesmo tempo, como todas as disputas, com uma oportunidade enorme de recolocar, fortalecer, de ampliar essa agenda de direitos no Brasil, né, que às vezes se confunde com o acesso à renda, né, e que isso é parte só da história, uma parte essencial, um país de formatação capitalista, mas que deve reverter, deve buscar a reversão dessa tendência de se mercantilizar as coisas através de políticas públicas efetivas e que garantam o acesso universal, saúde, educação, energia, transporte, a nossa agenda de sempre, mas revista e fortalecida. Nessa questão dos médicos, trazer os companheiros médicos para o debate, porque não adianta ir bater de frente com... A gente vai travar essa luta, não é? É um setor... em vários países isso aconteceu, aliás, em todos os países isso aconteceu, né? Os que conseguiram vencer esse processo, fazendo uma concertação em torno dessas lideranças todas, isso evoluiu para os sistemas universais. E aonde isso ficou travado num debate corporativo, foi vencido pelas corporações médicas. O exemplo mais claro disso é a Suíça. Não tem sistema público na Suíça. É tudo financiado pelo Estado via mercado. Ou seja, só funciona via mercado se financiado publicamente. Em outros países do norte da Europa, na Inglaterra, no Canadá, esse processo se deu do mesmo jeito. Tem embate, sim, a sociedade é assim, o campo da política é o campo de disputa mesmo. Né? Não adianta querer vir com um discurso de humanização, então isso é um referencial nosso, ideológico, político, partidário nosso. A sociedade não discute assim. A sociedade discute estabilidade, segurança, bem-estar, etc, etc. Tem aspectos de humanização, vamos dizer assim, mas passa por disputas muito concretas, né? A gente precisa saber fazer essas disputas, manter o nosso referencial, mas saber fazer esse diálogo. Então, acho que a tarefa é imensa, a situação exigia agendas desse porte, dessa ousadia, e não se vai ganhar isso com um gabinete, apesar da eloquência e da performance fantástica como figura pública do ministro Padilha, né? Ele é só o ministro, né, da saúde. Então ele tem um espaço privilegiado, mas ele é só o ministro da saúde. Você tem que dar em cada espaço de debate e disputa que a gente deva fazer na sociedade para ir ganhando espaço para essa agenda das políticas públicas de acesso universal e de redução, né, da desigualdade em termos de garantia de direitos. Acho que é isso, para encerrar. Bem rapidinho, assim, acho que o que foi falado agora, assim, com relação a alguns olhares, assim, é necessário também a gente pensar a saúde de uma forma intersetorial também, né, não se fechar, né, porque eu acho que foi um pouco que o Paulo disse antes, assim, né, com esse programa, assim, ele é só um primeiro passo, eu acho que é só um primeiro enfrentamento que a gente tem que fazer, que estava evidente. E acho que até a resposta que foi dada pela classe médica, sim, mostrou
o tamanho do enfrentamento que a gente tem, mas ele é só um pedacinho dos desafios que estão colocados para a saúde. Acho que, como o companheiro falou assim, com relação à saúde mental, à saúde dos povos indígenas, assim, isso também precisa estar na pauta do Ministério, não só como uma política assim, de precisamos fazer alguma coisa pelos índios, pela saúde mental, pela população negra tal, e fazer a coisa mais recortada mesmo, assim, né? Então, eu vou discutir com relação aos negros a anemia falciforme, e vamos fazer programa sobre isso, mas assim, é como que o Ministério, a partir desse primeiro passo que está fazendo, de colocar o profissional médico, que está faltando mesmo nas cidades, trabalhar inclusive com a defesa da saúde pública que a gente está fazendo, né? Que é uma saúde integral, uma saúde voltada para as pessoas, uma saúde não mercadológica, uma saúde que olhe para os sujeitos. E isso é um outro desafio, né? A garantia do médico ajuda a você começar também, compondo as equipes, ajuda você também a pensar novas estratégias de ação das equipes de saúde, né? Mas ela não é um fim em si mesma, né? Então, acho que, por exemplo, com relação ao que o companheiro disse da saúde mental, de ter uma parceria com a cultura, isso é muito interessante, porque se você pega a proposta do Ministério de Construção do CAPES, né, de como que tem que ser a atenção para essas pessoas que têm sofrimento psíquico, é um negócio legal, mas quando você vai ver repercutir no município, você vê uma institucionalização da saúde mental, você vê um número de gente sendo medicalizada muito fortemente, assim, também. Então é um desafio para a gente também pensar outras formas de fazer saúde, né, de agir dentro do campo. Acho que isso é uma coisa. Acho que com relação ao que aconteceu, o que a companheira diz assim, com Cuba, a Sandra já disse assim, né, é mais do que qualquer coisa. A crítica caiu sobre os médicos e médicas cubanos, né? Se fosse uma medicina norte-americana, talvez a gente não tivesse tantos problemas, né? Mas se tivesse vindo médicos norte-americanos, talvez isso não fosse uma grande questão, assim, para a população, né? E para a classe médica, né? Mas eu acho que também tem isso, outro olhar para a saúde que Cuba construiu lá no seu país, assim, é um outro olhar, é uma outra forma de fazer saúde. Essas pessoas são impressionante. Agora que eu estou mais próximo disso, eu sei impressionante como essas pessoas, elas estão capacitadas mesmo para escuta, para entender as pessoas e agir a partir da realidade que as pessoas têm, não trazer o seu olhar clínico, olhar só o sintoma que a pessoa está apresentando. Isso, para mim, já é por si só muito revolucionário, assim, você dá condições da pessoa se enxergar inclusive como responsável pela sua própria saúde, né? E a medicina cubana traz isso muito forte, isso é muito interessante. O que aconteceu, eu acho que com os cubanos, eu estava falando essa semana assim, eu acho absurdo, mas eu acho que é interessante a gente pensar também que faz uma separação, né? Acho que coloca lados, assim, né? E acho que deixar claro qual que é a preocupação da classe médica, né? Não é uma preocupação com as pessoas, não é uma preocupação de que não tem estrutura, é uma preocupação mesmo de garantir que tenha, que fique um grupo seleto mesmo para, enfim, né? Fazer o salário aumentar, tal, e manter essa coisa mais corporativista. Acho que é importante, assim, esse momento que a gente está vivendo na saúde, porque também acho que trouxe também para a gente essa reflexão mesmo, assim, de o que a gente quer mesmo, né, nessa onda das manifestações também, o que a gente quer construir para as nossas vidas, né? E acho que quando a gente puder, assim, acho que é um primeiro passo, mas quando a gente puder olhar para a saúde pública e se sentir que a gente não precisa mais pagar por isso, que a gente vai ser bem atendido, que a gente vai ter nossas necessidades assistidas, eu acho que isso é ajudar a gente a pensar que a gente tem direito a mais coisas e
acho que isso organiza uma pauta super importante para o Brasil. Acho que é isso, queria agradecer aqui a participação, Larissa, e pedir desculpa de novo pelo atraso, mas é isso, a agenda tá. Vamos fazer saúde, vamos dançar.